Olá, eu sou Ana Cláudia, cuidadora de idosos, e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um pouco da minha história como cuidadora, como tudo começou. Há 20 anos atrás, Dona Lia, a minha mãe de criação, ela foi diagnosticada com Alzheimer. Nossa, naquela época, meu mundo caiu, porque os filhos já eram casados, né? E quem morava com ela era eu. E aí eu tive que assumir esse cuidado, tive que ser a cuidadora dela. Mas como cuidar de alguém sem preparo? Né? Eu não tinha preparo nenhum para cuidar de um idoso, muito menos um idoso com Alzheimer, uma doença tão complexa. Mas enfim, eu botei meu coração na frente e fui. Foi momentos muito difíceis, desafiador para mim, porque eu não tinha técnica, eu não sabia como conduzir aqueles momentos que ela me chamava toda hora para perguntar a mesma coisa. E eu dizia, mas a senhora já me perguntou isso, eu já me respondi. Poxa, a senhora me perguntou isso várias vezes. Quando a doença foi evoluindo, né, e que ela... E no meio de tudo isso, para complicar, ela ainda teve um infarto. Onde eu fiquei praticamente 20 dias com ela no hospital. Os filhos ficavam durante a noite e eu ficava durante o dia, porque à noite eu tinha que voltar para casa, porque tinha Carol, a neta dela, que tem uns probleminhas, então ela não ficaria sozinha à noite. Então eu voltava para casa à noite, deixava as coisas organizadas para Carol durante o dia e eu voltava para o hospital, aonde eu aprendi muito, não sobre a cuidar de Alzheimer, né? Porque lá também ninguém sabia como fazer direito, mas os outros cuidados, né? De trocar fraldas, né? Que ela ficou internada, precisou usar fralda, a questão das mudanças de decúbito, como fazer essas coisas todas. Então, como eu sempre fui uma pessoa muito observadora, então tudo que era feito ali, eu observava. O banho, no leito, tudo. Ali eu tive ali foi, como dizer assim, a minha escola de cuidadora nessa parte aí, dos cuidados. Como para evitar as escaras, né, as pomadas, as coisas, a higienização. Tudo isso para mim foi muito bom. Esse período no hospital, aprendi demais. E logo após, ela voltou para casa e durante o dia, durante a semana, ela ia para tipo uma faculdade de idosos, né? Onde ela tinha aulas de dança, estimulação cognitiva. Que para ela essa aula de estimulação cognitiva já não adiantava muito. Mas tinha aula de dança, para ela socializar um pouco, sair de casa. Então ela ia de segunda a sexta, de segunda a quinta, na verdade, e eu a acompanhava todas as tardes. A gente conseguiu segurar um pouco o Alzheimer, acho que não na fase inicial propriamente, mas na fase já intermediária. Foi bem segura, deu uma segurada ali, porque ela saía, ela socializava, tinha festinhas, ela gostava de dançar. Então tudo isso ajudou. Mas quando a doença piorou mesmo, né? Quando ela chega de verdade, assim, que começa a parar tudo, que a pessoa não quer mais tomar banho, que não quer mais comer, os momentos mais difíceis é aquele que tem que colocar sonda, né, para poder se alimentar, não tá mais andando, tem que ficar na cadeira de rodas. Então, foram momentos muito difíceis, porque você vê uma pessoa que você conviveu durante 31 anos, uma mulher tão forte, que criou 5 filhos sozinha, que fez todos homens e mulheres de bem, sabe, que ela lutou muito por eles, e eles, graças a Deus, lutaram muito por ela também. Durante todo esse período, eles foram filhos muito presentes, filhos maravilhosos. E foi um momento desafiador, como eu falei, né? Porque você não sabe, você não tem noção como percorrer. Eu quero ir para casa, naqueles momentos que ela dizia que queria ir para casa, mas a senhora está na sua casa. Aqui é sua casa. A senhora mora aqui há mais de 30 anos. Porque você não tem a técnica, você não sabe o que fazer naquele momento. Mas enfim, passei por essa fase, por esse período.
Logo após tudo isso, com a minha mãe de criação, com tudo acabou, eu comecei a saber o que é que eu vou fazer da minha vida, né? Decidi que eu ia ser cuidadora de idosos. Aí fiz um curso presencial aqui na minha cidade de cuidadora. Trabalhei durante 4 meses numa empresa de cuidadoras. Não foi muito bom, porque eu não gostei de como eles trabalham, sabe? De que você tem que sair de um plantão de 24 horas e assumir outro. E aí ficava muito complicado para mim. Aí eu fiquei durante 4 meses. Aí em novembro de 2017, eu fui indicada para trabalhar com a senhora, que eu chamo de doutora, porque ela era médica. E eu fiquei com ela durante 6 anos, trabalhei com ela durante 6 anos. Foi ali que eu comecei meu trabalho de cuidadora, né? Porque antes eu cuidava da minha mãe de criação, não tinha muita noção. Aqui eu já tinha uma certa noção, porque eu fiz o curso, já tinha cuidado da minha mãe de criação, então eu já sabia como cuidar. E foi bom, porque teve outras coisas também que eu aprendi ali, né? A família muito acolhedora, muito bom o ambiente do trabalho, me sentia acolhida. E ela era uma pessoa maravilhosa também, conversava muito comigo, me ensinava as coisas. Às vezes eu dizia assim, ela perguntava, fulano já chegou, Claudinha, que ela chamava de Claudinha? Ainda não. Fulano tá aí? Tá. Tá, não, Claudinha, está. Então eu aprendi muito. Ela gostava de ouvir música clássicas italiana. A Claudinha, ela me contava, né, das óperas que ela assistiu na Itália. Ela morou durante 7 anos nos Estados Unidos. Então ela me falava muito, ela contava muito para mim. E ela era uma pessoa muito humana. E ela falava sempre para mim: se você não puder fazer algo de bom para uma pessoa, o mal também não faça. Se você não puder falar algo bom daquela pessoa, mal também não fale. Então são lições que às vezes a gente vai para cuidar, mas a gente não vai só para cuidar, a gente vai para aprender. Porque os idosos, eu costumo dizer que eles são as bibliotecas ambulantes, né? Eles sabem muito, eles já viveram muito. E nós temos que aprender muito com eles. E quando a doutora faleceu, um minutinho. E quando a doutora faleceu em 2023, em outubro de 2023, ali eu tinha decidido que eu não ia ser mais cuidadora. Eu me revoltei, disse, eu não quero mais cuidar de ninguém, eu não vou mais ser cuidadora, porque perder alguém é muito difícil. Por mais que diga assim, mas você é uma profissional, mas é impossível você não se envolver emocionalmente com aquela pessoa. E aí foi um período muito difícil para mim, em todos os sentidos. Fiquei com ela 6 anos, depois, como eu já tinha decidido que eu não ia ser mais cuidadora, fiquei parada um tempo. Aí quando foi em novembro do mesmo ano, meu cachorrinho, meu companheiro de vida, que já ia fazer 19 anos, também resolveu falecer. Fiquei aqui nos cuidados paliativos com ele durante uma semana. Nossa, ele bem mal, difícil. E aí foram 2 baques muito fortes, né? 2 perdas muito fortes para mim. Quase que eu peguei uma mini depressão, mas me apeguei muito com Deus, a minha fé me ajudou muito. E procurando no Instagram, né, de bobeira, olhando, aí encontrei um curso de cuidadora humanizada. A professora Erlândia Rezende oferecendo, né, que ela sempre oferece assim, antes de fazer o curso mesmo, umas 3 aulas gratuitas do curso. Se eu não estou fazendo nada mesmo, deixa eu fazer esse curso. Assisti essas aulas. Assisti as aulas e foi maravilhoso. Ali eu decidi que eu ia ser cuidadora de novo. E quando aí eu comecei, me inscrevi no curso, né? Fiz as 3 aulas gratuitas, depois eu me inscrevi no curso, fiz o curso durante um ano. O curso dela é 1 ano de duração, recebendo os módulos, assistindo as aulas, né? Gravadas e as aulas ao vivo que ela dava uma vez na semana. Logo após eu fiz a especialização em Alzheimer, que é uma área que eu gosto bastante. Me especializei em Alzheimer. Hoje eu
Cuido não. Eu fico com uma senhora às terças e quintas, às terças e sextas, porque ela não tem nada assim, né? Ela é lúcida, é orientada, ela anda, ela faz tudo sozinha. Fico com ela para quê? Ela acompanha ela ao shopping, às vezes em consulta médica, quando a filha não pode ir, mercado. Nos dias que eu tô, que ela tem atividade física no centro de idoso que tem próximo à casa dela, eu acompanho. Nos outros dias que eu não vou, ela vai sozinha. Então, ela é bem lúcida, bem orientada nesse sentido. Ela vai só, e as segundas e sextas eu fico com o senhor. Aí com ele eu trabalho, eu faço estimulação cognitiva, faço jogos, converso muito com ele, porque ele adora conversar. Arrumo o guarda-roupa dele, que ele é meio bagunceiro, sabe? Arrumo o guarda-roupa dele, passo as roupas dele, faço questão de passar as roupinhas dele, deixar tudo organizada para ele. Passeio com ele também, levo ele ao shopping, ele mora bem próximo ao shopping, a gente vai andando, eu levo ele para passear. A gente ouve músicas antigas, ele adora ouvir músicas antigas, então ele conta as histórias das músicas, que ele dançava muito quando ele era jovem, muito paquerador. E agora, em novembro do ano passado, né, 2025, o esposo da doutora me chamou para trabalhar com ele novamente. E ele me recontratou e agora eu estou trabalhando com ele de novo. Porque tem a senhora, né, que mora com ele há mais de 60 anos, que cuidou dos filhos deles e que é uma pessoa da família, né? Então, hoje ela mora na casa como a dona da casa, quem comanda tudo, né? E como eles são idosos, né? As filhas ficaram preocupadas dos dois ficarem à noite sozinhos. Porque se acontecer algo com um ou com o outro, ele fecha a porta do quarto dele, bota o ar-condicionado e vai dormir. Então elas ficaram muito preocupadas e eu fico com ela no quarto, com ela, para observar os dois. Né? Caso aconteça alguma coisa, eu estou ali para estar com eles. E esse trabalho é um trabalho de carteira assinada, né? Que ele faz questão de fazer isso, de assinar a carteira tudo direitinho. Na época ele foi também muito generoso conosco, comigo, minha colega, quando a doutora faleceu. Pessoas muito boas, humanas, sabe? Acolhedoras. E graças a Deus eu só tenho trabalhado assim com pessoas boas, maravilhosas. A começar pela família da minha mãe de criação, Dona Lia, que é uma pessoa que eu vou levar pro meu coração para sempre. Assim como a doutora também. Porque a gente se apaixona pelas pessoas que a gente cuida. E é isso. Foi assim que eu cheguei aqui, cuidadora de idosos, especialista em Alzheimer, que sou. Estudo bastante sobre o assunto. Tudo que sai sobre o Alzheimer eu assisto, eu leio, porque eu quero oferecer sempre o melhor para os meus pacientes. E se a minha história, de uma certa forma, tocou você, ou você acha que alguém merece ouvir, compartilhe essa história com alguém, curta, se inscreva aqui no canal. E muito obrigada a todos pela atenção.